Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, para falar sobre o texto bíblico que eu estou lendo hoje. Está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nos fala sobre o vale de ossos secos. Eu vou ler aqui o texto, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deixe-me ele. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batia contra ossos e ajuntavam cada osso a seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram nele carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Aqui Mãe, vai. Depois, filha, viu? Vou terminar aqui. Aqui é uma visão que Deus deu à casa de a Ezequiel, né? Sobre o povo de Israel. Essa visão, isso aqui é uma visão e tem várias, e tem uma interpretação profunda, mas eu não vou até essa interpretação para o vídeo não ficar longo. Mas eu vou colocar aqui uma mensagem sobre este texto. Ainda existe esperança no vale. Ainda existe esperança no vale. Né? Deus mostrou para Ezequiel um vale cheio de ossos secos. Era uma visão. Deus não levou Ezequiel para um cemitério. Muitas pessoas dizem: Deus levou Ezequiel para um grande cemitério. Deus levou Ezequiel para um campo de batalha. Não. Deus levou Ezequiel em espírito. Aqui está falando, ele me levou em espírito. Ele deu a Ezequiel uma visão. Não existia aqueles ossos. Era uma
visão, ele estava vendo de forma espiritual. E aqueles ossos significava, como está escrito aqui no versículo, no texto, estes ossos eram a casa de Israel, era o povo de Israel, né? Então, por que Deus mostrou um exército de ossos e ainda não estava o esqueleto formado? Cada osso estava já desmontado. Por quê? Para o esqueleto ficar junto, tem que ter os tendões para juntar um com o outro. Então, não tinha. Eles já estavam de sobremodo tão sem esperança que os ossos já estavam soltos. E não estava só seco, estava sequíssimo. Já estava já esfalerando, né? Não sei se você... terra? Não, os ossos. Não sei se você já viu, quando você passa assim num lugar seco, né? Vê ali um animal que morre, fica ali o osso. Aí quando você mexe assim, esfalera. Porque está muito tempo que ele está ali sobre o sol e o osso vai se desmanchando. Então estava assim, aquele exército de osso que Ezequiel via. Então, no ponto de vista do povo de Israel, para eles, Deus já tinha esquecido deles. Para eles, não tinha mais esperança de eles voltarem para a sua terra, para Israel, né? Não tinha mais esperança deles voltarem para suas casas, né? Para sua terra. Eles estavam sobre o domínio babilônico, no cativeiro babilônico. Mas por que Deus pegou o seu povo escolhido e colocou no cativeiro babilônico? Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus. E tem um versículo que diz que Deus, ele castiga aquele que ama. Então Deus ama ainda, ele amava e ainda ama o seu povo, né? O povo escolhido dele, Israel. E por isso que ele permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, né? Para que eles pudessem lembrar que o seu único Deus era ele, era o Senhor Jeová, né? O Deus que tirou eles da terra do Egito. Então, eles estavam desobedecendo às ordens de Deus, eles estavam adorando outros deuses. E agora, eles lá no cativeiro babilônico, eles estavam tão distantes de Deus que eles se sentiam mortos, sem esperança nenhuma. Eles estavam sem esperança nenhuma. Eles pensavam, vamos morrer aqui, não vamos mais voltar para Israel, não vamos mais voltar para a nossa terra, mas não tem mais esperança para nós. Mas Deus, ele mostrou a Ezequiel que sim, tinha esperança para aquele povo. E qual foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel? Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel não podia responder de forma melhor. Ele disse, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque pelo olho humano não tinha. Como é que um osso esfalerando vai voltar a viver? Pelo ponto de vista humano não tem como, é impossível. Mas para Deus, que fez os ossos, que fez o ser humano, nada é impossível. Então ele disse, Senhor, tu sabes. Então ele disse assim, Ezequiel, profetiza. Olha que coisa importante. Deus, ele poderia muito bem soprar e os ossos voltarem. Ou então só com uma palavra dizer, ressuscita ossos. Não, ele mandou Ezequiel profetizar. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para você. Eu não sei qual é o vale que você está atravessando, qual é a dificuldade que você está atravessando, a qual você acha que não tem esperança para você, para essa situação. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que a gente olha assim e fala, isso aqui não tem jeito não. Não tem jeito mesmo.
Mas Deus falou para Ezequiel, profetiza. Então, Deus está falando aqui para você, profetiza. Porque no vale tem esperança para os ossos secos. Qual é o osso seco que você está enfrentando? Qual é o vale que você está enfrentando? A esperança no vale. Aleluia. E Ezequiel profetizou. Mas o Espírito que Ezequiel profetizou aqui não era o Espírito Santo, não. Não era para ser passado com o Espírito Santo, não. Era o Espírito de vida, o fôlego da vida, aquele Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão. Quando Deus fez Adão, boneco, e Deus soprou o Espírito de vida. Por isso que está escrito aqui em letra minúscula. Depois você pega aí sua Bíblia, Ezequiel 37, e abre e leia. Está escrito em letra minúscula porque é o Espírito de vida, porque nós somos feitos, né? Espírito, corpo e alma. Então, era o Espírito de vida. E Ezequiel profetizou, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E o Espírito veio, o Espírito de vida entrou naqueles ossos. Então, quando Ezequiel profetizou o Espírito, primeiro começou a juntar os tendões, os nervos, depois as carnes, depois foi por parte. Olha que coisa interessante. Aconteceu tudo por parte. Primeiro os ossos se juntaram, cada osso seu osso, o osso do pé com a perna, a mão, com o braço, começou se juntando cada um e formando um corpo. E depois começou a juntar os tendões, os músculos, a carne e por último a pele. Mas não tinha espírito. E depois veio o Espírito de vida e aquele exército ressuscitou. Aleluia. Por quê? Porque tem coisas que Deus ele faz por completo. Olha aí. Tem milagre que Deus opera de uma vez só. Mas tem milagre que Deus faz aos poucos. Olha, a gente pensa assim, Deus está agindo. Mas ainda vai terminar a obra que ele começou. Ele ainda não fez por completo, mas ele prometeu que vai fazer por completo na tua vida, ele vai fazer, ele vai cumprir, porque ele é Deus de promessa e cumpre aquilo que promete. Né? Então foi por etapa. Primeiro os ossos juntaram, depois veio a carne, e por último veio a pele, e por último veio o Espírito de vida. E aí Deus ele fez uma promessa para Israel. Israel estava se sentindo sem esperança, sem expectativa de voltar para a sua terra, sem expectativa, né, espiritual. Eles estavam mortos, desanimados fisicamente e também espiritualmente. E aí vem o Espírito com letra maiúscula. Porei em vós o meu Espírito e vivereis e vos estabelecerei na sua própria terra. Glória a Deus. Aí Deus disse que ia colocar sobre eles o Espírito dele, o Espírito de Deus agora. E eles iam recitar, ou seja, Deus ia devolver a esperança para eles. Ia colocar eles de volta na sua própria terra. E aí foi quando o reino da Babilônia, né? O rei da Babilônia foi enfrentado por Ciro, né? Ciro entrou lá na Babilônia. Aqui, irmãos, aqui temos uma profecia, que é uma parte que já se cumpriu e outra que ainda vai se cumprir, né? Tem uma parte aqui que ainda vai se cumprir futuramente, que Deus ainda vai cumprir em Israel, no Israel que existe hoje, né? Que está em guerra. Esse Israel aí é o mesmo Israel que está aqui na Bíblia, né? Deus, ele tem uma promessa para Israel que vai se cumprir depois que Jesus vier buscar a igreja. Amém? Mas eu quero me ater aqui só nessa parte.
Porém entre vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na sua própria terra. Eles voltaram para Israel, né? O rei Ciro foi para a Babilônia. O rei da Babilônia foi destruído, assim como foi profetizado. E o povo de Israel voltou para a sua terra, né? E Deus, ele tem uma palavra para você nesta manhã. Assim como ele profetizou para Israel e aconteceu, e ainda tem profecia para se cumprir ainda em Israel, né? Deus, ele tem esperança para você, né? Eu não sei qual é o milagre que você está precisando da parte do Senhor, mas nesta manhã a palavra de Deus existe esperança no vale. Alegre o teu coração, porque o Deus que você serve é um Deus do impossível. Aleluia. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E se você ainda não serve a Deus, ou se você ainda não teve uma experiência com Deus, ou se você já teve e se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volte. Porque há esperança para a tua vida, há esperança para a tua alma. Jesus, ele tem algo novo para ti. Ele vai, aleluia, ele vai trazer a vida aonde não tem vida. Talvez você tenha andado, alguém tenha olhado para você, você rindo, você mostrando que está feliz, mas por dentro não tem mais vida. Por dentro você está andando igual aqueles ossos, né? Você está mostrando que está vivo, mas não está. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa espiritual. Você está vivendo no automático. Mas o Senhor fala nesta manhã: ainda existe esperança. Ainda existe, aleluia, esperança no vale. Esse vale que você está enfrentando não é para te destruir, não. É para você ter uma experiência com Deus. Deus, ele está te chamando para ter uma experiência com Ele. Escute a voz do Senhor. Escute a voz do Espírito Santo. Deus, ele quer te dar vida. Deus, ele quer te dar esperança. Aleluia. Deus, ele quer te dar uma nova vida. E é perto dele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom dia, né, nesta terça-feira abençoada. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Joãozinho, Nina e Valentino. Deus abençoe e obrigada, né, por assistir.